No vídeo de hoje vamos avaliar o BCFF11, o fundo de fundos do Banco BTG Pactual. Vamos avaliar os seus principais pontos do portfólio, verificar os seus últimos resultados e comparar os seus números com outros fundos de fundos da Bolsa. Se você está chegando agora em nosso canal, fique à vontade para acompanhar o vídeo. A gente faz diversas análises, temos uma lista bem extensa de fundos, ações e ativos estrangeiros voltados com foco em geração de dividendos e análise mais detalhada de cada um dos ativos. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando do portfólio do BCFF11. A gente tem a distribuição ali das principais posições adquiridas pelo BCFF11. A gente tem aí a maior posição com 9,9% e em 5 fundos, a gente tem uma concentração aí maior do que 5% do patrimônio líquido, mas há um bom nível de distribuição de maneira geral. Vamos falar do primeiro, que é o BTCI 11. Ele é um fundo de papel, ele apresenta aí dividend yield na casa de 13%. Sua relação atual preço por valor patrimonial em 0,92. Nesse detalhamento aqui do próprio fundo BTCI 11, a gente observa a indexação dele, a maior parte por IPCA. Temos também segmentos logístico e residencial como principais, né? Então, essa é a maior posição do fundo. E o fundo de fundos é isso, né? Ele tem um percentual do seu portfólio em outro fundo, que também vai ter o seu percentual dentro dele ali. Então, em termos de diversificação, é bastante interessante. O EZTB 11, né, um fundo imobiliário que foi constituído na forma de condomínio fechado, né? Então, ele busca aí a exploração comercial de ativos, né? E trata-se de um fundo fechado, a gente não tem tantas informações dele. O IRIM11 é um outro fundo de investimento, né? De papéis que tem aí seu dividend yield na casa de 13% nesse momento. Ele tem a sua principal participação, 78% em CRIs e indexado aí principalmente ao IPCA. A taxa dele é um pouco mais elevada, ele consegue uma taxa de IPCA mais 9,16%. O Canip 11 é da Quineia, né? É um fundo também de papel, apresenta dividend yield de 10,3%. Ele tem alocação principalmente em escritórios, depois shopping e logístico. E 97% dele é indexado ao IPCA. E a gente tem o VTLT11, que é da Votorantim, esse é um fundo de logística. Ele está apresentando um bom dividend yield de 10,5%, mas o motivo é que trata-se de um fundo mono ativo. Se você fosse adquirir diretamente um fundo monoativo, né, isso daí você estaria com uma concentração de risco razoável. Como é um fundo de fundos que tem um percentual em um fundo monoativo, já tem uma distribuição embutida nele ali, de certa forma diminui bastante o risco do que você investir diretamente no fundo monoativo, né? A gente tem o BTLG 11, né, um grande fundo de logística, tem dividend yield de 8,6%. Ele tem aí a maior parte dele aí como inquilino a Log, tem 17% em desenvolvimento e uma sequência ali de vários outros inquilinos. É indexador IPCA.
Agora, em uma visão resumida do portfólio, a gente observa aí que 54% da sua carteira são fundos de papel, 24% comercial e 8% logística. E o principal foco da estratégia é a geração de renda. Falando agora das participações específicas, alguns comentários que valem a pena serem colocados, né? A participação em fundos de papel, ele segue numa estratégia aí de maior participação nesses fundos, né? Justamente buscando aí esse patamar de juros, né? Aproveitando aí esse momento, buscando aí maior rendimento. Na área de lajes corporativas, né, ele tem os dois fundos ali, o EZTB e o RE Prime, né, são detentores da EZ Tower, um ativo AAA, lá em São Paulo, com uma dividend yield na casa de 8,6%. E o fundo entende que, apesar dos impactos aí que a gente teve na área de escritórios, ele segue com essa estratégia, uma estratégia adequada. A participação nos contratos atípicos segue em linha também, né? E em shoppings ele manteve a mesma alocação que ele já vinha praticando. Então não teve nenhuma mudança estratégica nesse sentido. Trazendo os resultados, a gente tem aí 16 milhões de receitas no mês de maio, né, que é o fechamento aí desse relatório, sendo que 12, quase 13 milhões vem do rendimento de fundos imobiliários. Esse é um ponto importante, já que ele não depende tanto da compra e venda de fundos para gerar a receita que ele vem gerando, né? E isso a gente pode observar pelo gráfico, né? A gente vê a evolução aí do mês a mês, né, o que o fundo tem gerado, e essa parte azul escuro ali é a renda do FI, que tem se mantido num patamar constante, dando um certo nível de estabilidade ao BCFF11. O relatório do fundo de fundos, também de maneira geral, ele é uma maneira interessante de ver como é que está se comportando o mercado, né? Então, um ponto interessante, né, e esse é um ponto positivo que a gente observa nesse momento, é que o fundo de fundo ele está descontado em relação ao seu patrimônio líquido, que basicamente é a soma de todos os fundos investidos, né, a sua participação. E a gente entende que alguns fundos também, dentro desse portfólio dele, também estão descontados. Então, o que ele está colocando nesse primeiro exemplo ali, né, é a marcação de cota, você tem um desconto em cima do desconto. Então, você tem um patrimônio que vale 100, vamos supor, o fundo que investe diretamente nesse patrimônio está custando 95, mas o fundo de fundo estaria 90. Então você tem um desconto adicional, né, em cima daquele patrimônio que está sendo adquirido. Esse é um ponto bastante interessante do fundo de fundo, especialmente nesse momento aí, né? A questão da taxa Selic, a gente tem no gráfico, né, nesse primeiro gráfico abaixo à esquerda, a evolução da taxa Selic em um horizonte mais longo. Então a gente percebe que já fez aquele patamar, né? E agora o mercado já está esperando, né, uma redução dessa taxa, já que fez o patamar. O gráfico do lado direito, a parte de cima, é a velocidade da queda da taxa de juros. Então a gente teve aí momentos de quedas mais agressivas no histórico, mas também quedas mais longas. E agora, nesse momento, é o momento de a gente avaliar qual que vai ser o caminho dessa queda da taxa de juros. No gráfico embaixo, né, a gente já percebe a curva também dos juros dos últimos 90 dias, né? Ele já vem reduzindo e considerando a Selic projetada, né? Ele vai caindo também indicando, né, esse movimento aí de redução da taxa de juros. A taxa de juros real
A gente tem ali que é o Tesouro Direto, né, a taxa do NTN-B, né? A gente já observa uma queda também, né? Isso também é um cenário positivo de maneira geral. Esse último gráfico é um gráfico interessante que a gente tem no eixo X a variação do dividend yield para os vários setores, né? E no eixo Y o beta. Então o beta a gente está comparando o fundo, né, a categoria dos fundos imobiliários, com o IFIX. Então se esse beta é igual a 1, que é essa linha tracejada, significa que ele vai se comportar exatamente igual ao IFIX. Se ele apresenta ligeiramente acima de 1, ele vai ter um comportamento um pouco mais agressivo que o IFIX, né? E se ele for menor que 1, ele vai se movimentar menos. Então, se o IFIX se você tem um beta de 1,1, em média, se o IFIX subiu 5%, você vai subir 5,5%. É mais ou menos esse o raciocínio. Já dá para ter uma ideia aí, né? Que o fundo de fundo ele tem um dividend yield intermediário e o beta dele é um pouquinho maior que o IFIX, né? Apresentando aí maior ganho e maior perda, né? Em momentos aí mais críticos de variações do IFIX. Aqui temos a evolução tanto da cotação quanto o volume histórico, né? Em todos os meses praticamente aí acima de 50 milhões de reais, então é um fundo de fundos que apresenta um bom volume de negociação. E agora vamos comparar o BCFF11 com outros fundos de fundos da Bolsa. Em termos de dividend yield, ele acaba sendo o menor da lista, né, mas bastante próximo aí em relação aos outros fundos imobiliários. A relação preço-valor patrimonial dele em 0,97 trata-se do segundo pior da lista também. O crescimento do dividend yield foi de 4% nos últimos 3 anos, né? Foi o segundo melhor resultado, e a liquidez dele é a segunda melhor também do grupo, uma liquidez bastante alta. É o maior número de cotistas, né? 302 mil cotistas, e está com 6% em caixa nesse momento, uma posição de caixa bastante forte. Em termos de patrimônio, ele praticamente empata com a HFOF da Rede. Então, os dois são os dois maiores fundos de fundos da Bolsa. A taxa de administração é um outro ponto negativo do BCFF11, já que a taxa de 1,25% é o maior do grupo aqui. Comparando o histórico de investimentos, a gente tem ali quem investiu há um ano conseguiu pegar um preço de cota interessante e um ganho de 20%, e quem investiu há 2 anos apresentou uma queda aí de 12%, né, no preço das cotas, o que prejudicou o rendimento e ficou bem abaixo da inflação. Neste gráfico a gente consegue ver a evolução do preço da cota. Até início de 2020 teve um crescimento bastante significativo e depois vem numa queda ali, né? E acabou pegando aí preços bem mais baixos. Aparentemente já está numa tendência de recuperação. O desconto dele hoje é de 3% em relação ao seu valor patrimonial e um número total de mais de 302 mil cotistas. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no BCFF11. Lembrando que essa não é recomendação nem de compra nem de venda de ativo. Do lado positivo, ele é um fundo que tem uma flexibilidade de investimentos. Ele cresceu a sua participação em fundos de papel para aproveitar esse momento de alta de taxa Selic. 90% do resultado dele vem do pagamento recorrente de proventos de fundos imobiliários, então não é aquele resultado que tem risco, né, de ser sustentável a longo prazo. É uma forma de investir também, comprar um fundo de fundos, investir com um desconto nesse momento em relação ao comprar os fundos diretamente. E ele tem um bom nível de liquidez e grande quantidade de cotistas. Do lado negativo, ele tem ativos de escritório, né, à espera de recuperação do setor. Desconto em relação ao patrimônio líquido já foi maior do que apresenta nesse momento. E é um fundo que tem uma alta taxa de administração. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista
de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.